Pela primeira vez, vocês passaram todos os cálculos anteriores querendo falar certas coisas, os professores diziam que não podia, né? Que estava errado. Agora eu vou dizer que pode. Pela primeira vez, você faz o limite. Se o limite der infinito, o raio é zero, porque é 1 sobre infinito. Poxa, vocês vão poder pela primeira vez dizer que 1 sobre infinito é zero e o professor não vai reclamar. Se o limite der zero, quanto é que vai ser o raio? Infinito. 1 sobre zero vai ser infinito. Olha que legal. Vocês nunca os professores deixavam vocês dizerem isso, porque não era verdade. Agora pode. E se o limite for um número, o raio é o inverso. Isso foi uma anedota, né? Mas vamos entender por quê que isso é assim. Olha só, eu vou repetir. O que acontece quando você faz essa análise numa série de potências? Normalmente eu vou usar o critério da razão para o módulo do termo completo da série. Então, quando eu uso o critério da razão para o termo completo, o que aparece é o limite para o módulo do AN mais 1 sobre o módulo do AN, que é o limite. Vai aparecer este CN mais 1, módulo de x elevado a n mais 1. Vai aparecer o módulo do CN e o módulo do x elevado a n. É isso que vai aparecer tipicamente. Não é? O módulo de x vai cancelar. Então vai ficar o limite do Cn mais 1 sobre o Cn em módulo de x. É isso que vai aparecer quando você aplicar o critério da razão. Se isso der infinito, qual que vai ser a conclusão? Exatamente o exemplo anterior. Quando aquilo deu infinito, qual foi a conclusão que nós chegamos sobre a convergência? Era só no ponto, que é o raio zero. Então, se isso der um L infinito, eu convenciono que o raio é 1 sobre infinito zero. É uma convenção que vai dar certo. Se isso der zero, se isso der zero, quer dizer que para qualquer valor de x está dando zero, é convergente sempre. Quando é convergente sempre, nós dizemos que o raio é infinito, e isso não está dando zero. Então, se eu convencionar que 1 sobre zero é infinito, de novo dá a resposta certa. E se isso der um número? Se isso der um número, isso dá L vezes módulo de x. E aí, para que seja convergente, o que eu tenho que impor? Que o L módulo de x seja menor do que 1. Então, o módulo de x é menor do que 1 sobre L. Tá certo? E aí o raio é 1 sobre L, em qualquer caso. Ou seja, agora sem anedota. Se isso der um número L, o raio é 1 sobre L. E se nós adotarmos como convenção que quando isso der zero, o raio é infinito, e quando isso der infinito, o raio é zero, até eu posso escrever essa fórmula e até aplicar no caso zero infinito, que vai dar a resposta que tem que dar. Entendido que isso é uma convenção, eu não estou dizendo que 1 sobre zero dá infinito, isso é um problema em matemática, mas feita essa convenção, isso funciona. Isso é prático, é muito fácil de usar. Vamos fazer alguns exemplos. Um exemplo interessante. Série de potências com o x elevado a n, o x0 é zero, então está desenvolvido em torno do zero, e o coeficiente Cn é 2n, parênteses, fatorial, n fatorial quadrado. Quero saber o critério, o raio de convergência. Veja que esse resultado que eu acabei de falar, ele dá o raio de convergência, ele não diz o que ocorre nas extremidades do intervalo, hein? Aquilo ali diz qual é o tamanho do intervalo, ele não fala nada sobre a extremidade. Eu posso usar aquilo para descobrir o tamanho do intervalo, mas se eu quiser calcular o intervalo de convergência, eu preciso analisar as extremidades. Professor, Oi. você precisa analisar só uma extremidade, né? Ou... Se for uma série que a conclusão da primeira passa para a segunda, sim, mas não é sempre. Então vamos usar aquele resultado. Eu vou fazer o limite do Cn mais 1 sobre o Cn em módulo, quando n tende a infinito. Então eu não preciso colocar o x, é isso que esse resultado é rápido, né? Ele não precisa colocar o x, só fazer o limite dos coeficientes.
Então o que eu tenho que fazer é 2, o dobro de n fatorial, então 2n mais 2 fatorial, porque eu ponho aqui n mais 1, multiplico por 2, fica 2n mais 2 fatorial, sobre n mais 1 fatorial, ao quadrado, dividido pelo Cn, que é multiplicar pelo inverso do Cn, eu tenho um n fatorial ao quadrado, sobre o 2n fatorial. Vamos ver os cancelamentos que vêm do fatorial. O 2n mais 2 fatorial contra o 2n fatorial. Sobra um termo que é 2n mais 2. Sobra um termo que é 2n mais 1. Em seguida viria o 2n fatorial que cancelou. O n mais 1 fatorial ao quadrado significa que eu tenho n mais 1 fatorial duas vezes. Aqui eu tenho n fatorial duas vezes. Vai cancelar e vai sobrar o n mais 1 duas vezes. Então quanto que é esse limite? 4. Funciona como uma função racional, só que é em n, valem os termos de maior grau, são os termos predominantes. O termo de maior grau aqui é 4n ao quadrado, o termo de maior grau aqui é n ao quadrado, esse limite é 4. Então qual é o raio de convergência? O raio é 1/4. Não estou dizendo que o intervalo de convergência é de menos 1/4 a 1/4. É de menos 1/4 a 1/4 e nos pontos menos 1/4 mais 1/4 preciso olhar individualmente para ver o que acontece. Certo? Mas eu estou só olhando o raio aqui. Simples de usar esse resultado, né? Ele de alguma forma gera um pouco de economia em relação ao que eu estava fazendo antes. Quando eu só quero saber o raio, ele me dá direto o raio. Então eu sei que ele é convergente no intervalo de menos 1/4 a mais 1/4, diverge fora e só falta analisar as extremidades, se eu quisesse analisar os intervalos. É um teorema bem prático. Mas agora cuidado, vou colocar uma outra série aqui. Agora olha essa série aqui. Também é uma série de potências. O que eu mudei? Eu mudei que eu pus x elevado a 2n. Mas também são potências de x. Os coeficientes são os mesmos. 2n fatorial sobre n fatorial ao quadrado. Dá uma vontade de dizer que o raio de convergência é 1/4. E aplicar o mesmo resultado. Falar, veja bem, os coeficientes são os mesmos. A hora que você fizer aquele limite, vai dar a mesma coisa. Não. Cuidado, não posso. Aquele teorema do 1 sobre o raio, de que o raio é 1 sobre o L, não pode ser usado nessa série. Vamos olhar com um pouquinho de cuidado. Está cheio de termos nulos nessa série. Por que eu escrevi x elevado a 2n, só aparecem os termos pares. Eu não coloquei a partir de onde que eu comecei, né? Porque isso também não fazia nenhuma diferença, né? Pode ser 0, pode ser 2, tanto faz. Ou 1, desculpe. Observe que essa série, quando o n é 0, x elevado a 0 vai dar 0, não tem. Quando n é 1, que aqui eu tenho x elevado a 1, 2 fatorial sobre 1 fatorial, esta série aqui, ela começa, o primeiro termo, quando n é 1, eu tenho um x
e eu tenho um coeficiente que é 2 vezes 1, 2 fatorial, que é 2, sobre 1 fatorial, que é 1 ao quadrado, que é 1. Então minha série começa com 2x. O termo seguinte, quando n é 2, tem um x ao quadrado, e depois tem n igual a 2, 4 fatorial, que é 24, 2 fatorial, que é 2 ao quadrado, 4, 24 por 4 é 6. Então eu tenho 6x quadrado e a minha série continua. Certo? Agora vamos ver aquela série que está ali. Quando n é 0, dá 0 igual àquela. Quando n é 1, não tem x elevado à primeira. Quando n é 1, dá x ao quadrado. Quando n é 1, dá x ao quadrado, vezes, aqui n1 dá 2 fatorial, que é 2, etc., dá 2x ao quadrado. Mais, quando n é 2, já dá um x à quarta. E aí aqui fica 4 fatorial, 6x à quarta. Os coeficientes numericamente são os mesmos, 2, 2, 6, 6, mas não são coeficientes dos mesmos termos. O 6 lá é coeficiente do x à quarta, aqui é do x ao quadrado. Mas quem é o coeficiente do x à terceira ali? Quem é o coeficiente do x à primeira? É 0. Quer dizer, esta série, na verdade, é essa daqui, 0x mais 2x ao quadrado mais 0x ao cubo mais 6x à quarta. Todos os termos de ordem ímpar têm coeficiente igual a 0. Estamos juntos? Então, se eu quiser aplicar um teorema que começa com o limite do Cn mais 1 sobre o Cn, que são coeficientes consecutivos, com um monte de coeficientes nulos, algo vai dar errado, né? O raio de convergência desta série não é 1/4. E eu vou perceber isso fazendo uma outra análise. Continua sendo uma série de potências? Essa é uma pergunta importante. É uma série de potências ou não? Sim, é uma série de potências. Os expoentes estão ali. X elevado a 1, x elevado a 2, a 3, a 4. Com coeficientes nulos aos montes. Mas é uma série de potências. Não posso usar aquele último resultado, porque aquele último resultado implica numa divisão de coeficientes consecutivos. O que para esse exemplo não faz sentido. Mas continua sendo uma série de potências. Por que continua sendo uma série de potências? Eu posso fazer as análises que nós estávamos fazendo nos exemplos anteriores. Eu posso tomar a série em módulo e fazer a análise. E aí eu vou usar o critério da razão. E aí eu vou fazer o limite do módulo do AN mais 1 pelo módulo do AN. Eu estou insistindo nessa distinção de notação. Ora eu escrevo CN, ora eu escrevo AN. Quando é que eu estou escrevendo CN? Quando eu estou falando do coeficiente da série de potências. E quando eu estou escrevendo AN, é porque eu estou pegando o termo completo da série de potências. Então, o limite para n tendendo ao infinito deste quociente, que é módulo de x elevado a 2n, 2n mais 2 fatorial, sobre n mais 1 fatorial ao quadrado, n fatorial ao quadrado. Lembra que o AN está no denominador, eu estou multiplicando já invertido. 2n, isso é fundamental, 2n mais 2, porque é do n mais 1, né? 2n fatorial e módulo de x elevado a 2n, que se coloca no lugar do n mais 1. E fazendo todos os cancelamentos, sobra o limite exatamente disso que sobrou aqui, no exemplo anterior, que tinha limite 4, cancelando as propriedades do fatorial. Então vai sobrar 2n mais 2, 2n mais 1, n mais 1, n mais 1.
E módulo de x elevado a 2n mais 2 com o módulo de x elevado a 2n, cancela, cancela, mas sobra módulo de x elevado ao quadrado. Ou seja, o valor do limite é 4 módulo de x ao quadrado. Quando é que a série é convergente? Pelo critério da razão. Se isso der menor do que 1. Se isso der maior do que 1, o que é? Divergente. E se der igual a 1, o critério da razão não diz nada. Que é exatamente o que a gente sabe sobre a série de potências. Ela é convergente no intervalo, divergente fora e no extremo eu não sei. Mas qual é o tamanho do intervalo para o qual ela é convergente? É de tamanho 1/4? Não, né? De tamanho meio, que é a raiz quadrada de 1/4. Porque agora, para concluir o raciocínio, eu preciso Então, o raio de convergência dessa série não é 1/4, é meio. Vocês perceberam? Então, voltando a uma coisa que eu falei há 15 minutos atrás. Esse resultado de fazer o limite só dos coeficientes, sem o x, viu um limite, o raio é 1 sobre L, é um resultado prático. A gente ganha um tempinho usando esse resultado. Mas precisa estar muito esperto para não usar numa situação que não possa, que são essas em que a série é de potências, mas o expoente ali aparece um x elevado a 2n, 3n, que acaba tendo como consequência uma série de coeficientes nulos. E aí não dá para usar o teorema. Turma, vamos fazer mais um exemplo de... Agora eu vou fazer o exemplo de olhar o intervalo de convergência da série de potências, usando todos os conhecimentos que nós agregamos nessa discussão até agora. Então, a minha pergunta é o intervalo de convergência. Essa é a pergunta. Eu quero saber o intervalo de convergência. Qual é o x0 em torno do qual foi desenvolvido? E. Se eu calcular o raio de convergência, eu já sei boa parte da resposta. E para calcular o raio, eu posso tentar fazer daquela forma usando só os coeficientes. Se os coeficientes estiverem nas condições daquele teorema. As condições daquele teorema são que os coeficientes sejam não nulos para que eu possa fazer a divisão de coeficientes consecutivos. Vamos dar uma olhadinha nos coeficientes. Ln de n sobre e elevado a n. Para n igual a 1, o primeiro coeficiente é 0. Porque tem um Ln de 1 em cima. E depois do n igual a 1, continua tendo coeficientes zeros? Não. A partir do n igual a 2, todos os coeficientes são diferentes de 0. Ok? E a partir do n igual a 2, o Ln do 2, do 3 são positivos e o e elevado a n é positivo. Então, meus coeficientes Cns são positivos a partir do 2. Então, inclusive, quando eu falo do módulo do Cn, já nem preciso me preocupar com o módulo, porque sei que são positivos. Então, eu vou fazer para n maior que 2, isso é só um excesso de observação, mas o que eu vou fazer mesmo é limite para n tendendo a infinito de quociente do Cn mais 1 sobre o Cn em módulos. Ou seja, o limite Ln de n mais 1 sobre e elevado a Ln mais 1, limite para n tendendo a infinito, o Cn invertido, e elevado a n, logaritmo de n.
Então, o limite que eu quero calcular é o limite para n tendendo a infinito. Ln de n mais 1 sobre Ln de n, 1 sobre e. O e elevado a n mais 1 e o e elevado a n cancelaram. Quanto que é o limite do Ln mais 1 sobre o Ln de n? Ln de n mais 1, Ln de n. O limite, não o 1 sobre e, o limite do termo em n. Esse limite é quanto? Como é que você pensou? Ah, você usou a fórmula de mudança de base. Um quociente de 2 logaritmos na base e é o logaritmo desse nessa base. E aí o logaritmo de n mais 1 na base n... Claro, como os dois são muito próximos, o logaritmo está perto de 1. É imaginosa essa solução. Não sei se vocês conseguiram ouvir qual foi a solução. Usou uma fórmula que está longe de ser o que eu estava pensando em fazer, mas está certo. Imaginoso, mas certo. Bom. Existe uma fórmula que vale no contexto de logaritmos, que logaritmo de um número a na base b sobre logaritmo de um número c na base b, a base é a mesma, isso é igual a logaritmo de a na base c. Chama fórmula de mudança de base dos logaritmos. Se você aplicar aquilo ali, aquele quociente de 2 logaritmos, é logaritmo de n mais 1 na base, logaritmo, agora não é Ln, logaritmo de n mais 1 na base n, e como esse número e esse tendem para o mesmo, o expoente que manda esse nesse tem que ser 1. Bem imaginoso. Tem um jeito que eu acho mais, não precisa ter tanta imaginação, que é aplicar o teorema de L'Hopital. O teorema de L'Hopital não exige imaginação nenhuma, né? Aliás, é a primeira coisa que nos ocorre quando nós temos que fazer um limite desses, né, indeterminado, infinito sobre infinito. Imediatamente a gente pensa no L'Hopital. Se você fizer limite de logaritmo de x mais 1 sobre Ln de x, quando o x tende a infinito, por L'Hopital, é o limite de 1 sobre x mais 1, 1 sobre x, função racional, polinômio de grau 1 e grau 1, os termos dominantes x e x, limite 1. Então essa é uma observação prévia para isso. Esse limite é 1 sobre e. Então qual que é o raio de convergência? O raio é e. É o inverso do que dá aquele limite. Então, olha, juntando todas as discussões que nós fizemos nos últimos minutos, eu já sei que essa série converge absolutamente de 0 a 2e e diverge fora. Só falta olhar os extremos. Porque eu já sei qual é o raio de convergência. Eu sei que ela converge num intervalo simétrico em torno de e. Eu sei que ela converge no intervalo simétrico em torno de e. Agora eu acabei de descobrir que o raio desse intervalo é e. Então, se o raio desse intervalo é e, não é infinito, não é zero, é e. Então, se o raio é e, ela converge num intervalo que vai de e menos e, que é 0, até e mais e, que é 2e. E diverge depois, porque o raio é e, não é menor nem maior do que e. Então ela diverge fora. Aqui ela converge. Eu sei que é uma convergência absoluta, inclusive. Eu sei que diverge desse lado e diverge desse lado. E só falta analisar 2 pontos. X igual a 0 e x igual a e, a 2e. X igual a e. A série fica Ln de n e elevado a n. Não, eu estou olhando x, desculpa, eu estou olhando x igual a 2e. Não eu queria o 2e, sim. Você falou que convergência absoluta, mas por quê?
Por que é convergência absoluta? Se x é maior do que e, se x é maior do que e, essa série converge, ela é positiva. Então ela converge com ou sem módulo, ela é igual. E para x menor do que e, você põe um módulo aqui que vira o que eu quero. Bom, para x igual a 2e, extremo superior do intervalo, ln de n, no lugar do x eu ponho 2e, fica 2e menos e, que é e elevado a n aqui. O que eu posso dizer sobre essa série? Por que diverge? Porque o termo geral é ln de n. Houve cancelamento do e elevado a n. O termo geral fica igual à série ln de n, que diverge, pois a n igual ao logaritmo de n tende a infinito, diferente de zero. E o outro ponto que eu preciso analisar é o x igual a zero. Que aí a minha série fica menos e elevado a n sobre e elevado a n. Ou, se alguém preferir escrever, menos 1 elevado a n, ln de n. Esqueci de escrever o n de 1 a infinito em várias somatórias aqui. E essa é uma série alternada, que então, pelo critério de Leibniz, o que acontece? Converge pelo critério de Leibniz? Não, né? O critério de Leibniz não se aplica. Por que o critério de Leibniz não se aplica? ln de n é decrescente e vai a zero? O que acontece com ln de n? Para infinito, a gente acabou de ver. O termo geral vai para zero? Não, então a série é o quê? Divergente. O AN não tende a zero. Ele tende a oscila de mais infinito menos infinito por conta da troca de sinal, mas o ln de n tende a infinito. Então isso não tende a zero. Então eu acabei de concluir que nesses dois pontos também diverge. Então a divergência inclui as extremidades. Vocês viram que ao longo dos exemplos que nós discutimos, apareceram pontos em que os extremos convergiam ou não. Só para deixar uma resposta organizada aqui. Converge C e só C, x maior que 0, menor que 2e, e diverge x menor ou igual a 0 ou x maior ou igual que 2e, ou em outras palavras, o intervalo de convergência é o intervalo aberto em 0, 2e.